6, do versículo 11 até aonde o Senhor vai nos conduzir. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias-rita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Diga para essa pessoa do seu lado, se for homem, diga: o Senhor é contigo, homem valente. Se for mulher, você diz: o Senhor é contigo, mulher valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Você algum dia parou para imaginar você no meio de uma guerra, aonde o exército que te rodeia é altamente poderoso? Você algum dia parou para imaginar você sendo atacado por todas as frontes, frente, trás, esquerda, direita, e os exércitos que estão vindo contra você são exércitos altamente mais poderosos? Mas eu quero te levar num local mais profundo nessa noite. Além de todos esses exércitos serem altamente poderosos, você é o menor da sua tribo. Você, como diz o texto aqui, é o mais fraquinho da sua tribo. Vou te levar mais longe. Quando você olha para toda a sua família, você é o menor, o mais fraco da sua família. E eu fico pensando, quando Deus olha para ele e fala: eu vou usar você para libertar o povo. Eu fico olhando muitas das vezes, não sei se você já passou por isso, de você olhar para você, olhar para o que está acontecendo, olhar para o que está te rodeando, e você fala: como eu vou resolver isso? E Deus fala para você: eu vou usar você, eu vou capacitar você. Todo mundo vai ter que olhar e vai ter que dizer: o Deus dela é o Deus do impossível. Todo mundo vai ter que dizer: o Deus do pastor André é o Deus do impossível. O Deus do pastor Alexandre é o Deus do impossível. Fala para o teu irmão: se acostuma a andar com o Deus do impossível. Irmãos, o cara estava malhando trigo escondido, porque olha só, malhar trigo no lagar já não é certo, porque eu aprendi que lagar é lugar de pisar uva, não é lugar de malhar trigo. Mas presta atenção, além de estar malhando trigo no lugar errado, o texto diz que ele estava fazendo escondido, preocupado com quem vinha contra. Talvez você entrou por aquela porta hoje se sentindo essa pessoa aqui, inadequada, despreparada e mais fraca. Mas eu trouxe, posso falar uma coisa aqui? Eu quero ver se tu vai receber. Deus me trouxe aqui para te dizer algo poderoso. A vitória com Deus é dos que não são.
Às vezes eu fico vendo algumas postagens, Deus abre porta, o cara prospera, aí as postagens mudam, ele não cita mais Deus, ele começa a citar a força do trabalho dele. A postagem muda, ele fala, o trabalho devolve. Deus ajuda quem trabalha, todo mundo sabe disso. Mas quando tu está lá no CTI, tu não consegue trabalhar. Aí sabe de quem tu lembra? De Deus. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Não importa se estão olhando para você e dizendo que você não pode. Cansaram de fazer isso comigo, fazem até hoje. Houve um tempo, escuta o que eu vou te falar, em que toda vez que chegava a época da colheita dos israelitas, os inimigos entravam, roubavam a colheita, destruía tudo. Eu não sei você, irmãos, mas eu fico imaginando você trabalhar um ano inteiro, Lucas, debaixo de sol, porque lá tem sol de verdade, não é igual aqui não. Aqui a gente acha que tem calor, lá em Israel tem calor, né, pastor André? A gente procura viajar no inverno, porque no verão você não pode andar na rua, você passa mal. Toda a caravana, a maioria, quer ir no inverno. Você imagina, você semeia, você pega a semente, você cava, você ara, você aduba, você faz as estufas. Olha isso, planta, rega todo dia, vai lá de manhã, vê se o sistema de gotejamento, que eu creio que naquela época era até muito poderoso, hoje é muito mais, mas eles tinham também. Aí está chegando e você vai acompanhando, a espiga de milho está maravilhosa, ou vai ser a colheita, vai ser poderosa. O pessoal do Ceasa de lá já estava ligando para os israelitas, eu quero a minha compra aí. E olha, vai mais além do que isso, todo israelita de verdade, ele separava a porção do Senhor, os 10%, e aí chegava a época da colheita, vinham os caras, Edu, e arrebentava com tudo. Roubava tudo, destruía tudo, o maquinário, a tudo que você imaginar. Chegava aqui, irmão, é como se a gente chegasse aqui na igreja hoje, as caixas de som tivessem quebrado aqui embaixo, essa televisão com uma lança cravada no meio dela, a cozinha toda incendiada, os berçários, eles são até hoje. Tu vê o que eles fizeram lá? Dia 7 de outubro, é a mesma linhagem, é esses caras que não querem ver a vitória do povo de Deus. Sabe o que o texto diz, irmãos? Então veio, diante disso tudo, diante dessa crise, diante dessa ferrenha perseguição, sabe o que me chama a atenção? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias Rita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo. Sabe o que me chama a atenção no texto? Debaixo de intensa perseguição, debaixo de morte, debaixo de apedrejamento, debaixo de tudo isso, Deus se levanta. Puf. Sabe por que tu não pode parar? Porque quando está começando a tua batalha, quando tu menos espera, o anjo está embaixo do carvalho, na sombra, só esperando que Deus vai mandar ele falar para tu. Sabe por que tu não vai parar? Porque quando tu achar que tu não vai conseguir, o anjo vai bradar: ei, bicho, varão valoroso, varoa valorosa, vai na tua força. Deus é contigo. Marquinhos, quero lançar uma palavra sobre a tua vida. Tu vai batizar, e a vontade de beber vai sair da tua vida. Fala amém. Fala amém, Marquinhos. Isso aí. Que isso, pastor? Aconteceu com um irmão nosso aqui, Andrelino, usuário de droga, perdido na droga. Um dia, ele afastado, todo drogado, andando na rua, parou na porta de uma igreja. E aí o Espírito Santo falou para ele: que é isso, pastor? É claro que foi o Espírito Santo. Você acha que Satanás ia mandar ele entrar na igreja? Sentou na última fileira, no dia da Santa Ceia.
Quando a ceia veio andando na direção dele, ele perguntou para o obreiro: posso ceiar? Pegou um obreiro da graça, pegou um obreiro cheio do Espírito Santo. O obreiro falou: não pode, você deve. Ele falou que quando ele comeu o pão, que ele bebeu o suco, nunca mais ele tocou na droga. Quem conhece o Andrelino aqui, levanta a mão. Tome muito cuidado, às vezes Deus usa mecanismos que você nunca usaria. Às vezes Deus usa caminho que você nunca usaria. Às vezes Deus faz de uma maneira que você nunca faria. Pergunta: por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele pode fazer. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Ele era fraco, e mesmo assim Deus começou a usar ele a partir da fraqueza dele. Você sabe o que eu gosto muito? É quando a pessoa da família, daquele que está perdido, chega para mim e fala assim: pastor, esse aqui não tem mais jeito. Ele chegou no fundo do poço. Aí no final a pessoa fala assim: pastor, ele não tem nada. Aí César ecoa uma voz dentro de mim, Lucas, fala assim: está no ponto exato para Deus operar, porque o planeta não estava formado. A Bíblia diz que a terra lá em Gênesis era sem forma e vazia, e Deus pegou e do nada disse: haja luz, e houve luz. Do nada Deus fez tudo: as nascentes, os planetas, os cristais, o ouro, o diamante. Então quando está sem forma, quando não tem nada, é a matéria-prima que Deus quer para fazer tudo. Pergunta para o teu irmão: por que tu desistiu? Nós cantamos um louvor aqui que ele exalta Jesus, sim ou não? Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro. Jesus, ele é o centro da tua vida pessoal. Jesus, ele é o centro da tua vida profissional. Viu aquele vídeo que eu publiquei hoje, do cara que era repórter do Silvio Santos? Ele falou para o Silvio Santos: eu não posso trabalhar sábado, porque eu tenho que servir o meu Deus no sábado. E um repórter âncora, o Silvio Santos falou para ele: ó, só lamento, mas eu não vou poder ficar com você. Irmão, eu creio que passou o primeiro dia, o Silvio Santos não conseguiu dormir, mandou ele embora, né? Aí virou o primeiro dia, não dormiu. Silvio Santos, homem reto, íntegro, da descendência do Abravanel, judeuzão das antigas, que era avô dele. Terceiro dia, Silvio Santos: irmão, não estou conseguindo dormir. Deve ter conversado com a esposa: filha, eu mandei aquele irmão embora, eu não consigo dormir. Aí ele escuta uma voz assim: vai lá e contrata ele de novo. O único funcionário que não trabalhava no SBT no dia de sábado. Tudo porque ele se posicionou, tudo porque Deus viu a fraqueza dele, mas ele não recuou. Irmão, Gideão estava fraco. Gideão era o menor da sua casa, mas ele estava lá malhando trigo no lagar. Sabe qual é o problema de muito crente? Qualquer coisinha, ele tira a mão do arado. Eduardo falou um negócio que eu não gostei: tira a mão do arado. Pastor André chegou hoje e não falou comigo: tira a mão do arado. Eu peguei para ficar na placa, o pastor falou que não pode: tira a mão do arado. Qualquer coisa. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não é o centro da vida dele. O líder chama para dar uma ideia, fala: irmão, está dando de lado. Igual pipa furada. Quem soltou pipa aqui? Pipa fura, né, André? Aí tem que fazer um furo do outro lado. Aí o líder chama, dá uma ideia: irmão, está dando de lado, vai dar ruim, vai bater com a cabeça embaixo daquele carro, fica triste, vai embora. Tudo porque Jesus ainda não é o centro. Segundo ponto, guarda aí, irmão, sai daqui com essa palavra hoje: a vitória com Deus é com poucos. É com poucos.
Sabe o que Deus me faz lembrar? Quando a gente veio para cá. Eu falo isso aqui não é no intuito acusatório, mas até para descontrair você. Quando eu trouxe alguns irmãos para ver o prédio, teve irmão que chorou. Quando o bicho pegou, que eu estava olhando os bambus rachando na minha canela, que eu olhei para esse irmão e estava fazendo a curva indo embora. Aí eu olhava e falava, só ficou o Lucas. Lucas na guitarrinha dele. Pastor André, vamos orar. Pastor Basílio, Deus vai prover. E Vitor, receba a cura. Ou seja, não ficaram muitos, ficaram poucos. Só tem um detalhe, desses poucos, a multiplicação foi poderosa. Esqueci de falar o nome de alguém, não fica triste não, que tem gente aqui que ficou comigo, muitos estão aqui. Eu só quero te dizer o seguinte, qual o ensinamento que você quer derramar, pastor? Vai ter horas, Mateus, que não vai ter muitos. Vai ter horas que vai ser você e o anjo. Vai ter horas que tu vai falar, rapaz, os medianitas são muita gente, as armas são poderosas, e o anjo já está embaixo do carvalho, bradando, preparando o texto para te entregar. Muitas vezes tu não vê, mas o anjo está preparando o texto para te entregar, e nesse texto vai estar escrito assim, vai na tua força. Deus é contigo. Que isso, pastor? Tem gente que não acredita, tem gente que não entende. Sabe o que ele aprendeu, irmãos? Apesar de ser o menor, o mais fraco, isso aqui é poderoso. Isso aqui todo crente tem que ser a revelação. Por mais que tu seja o mais fraco, por mais que tu até seja o menor, mas Deus quer te usar. Eita, Débora, Deus quer te usar. Mas eu sou muito fraco, Deus quer te usar. Mas eu sou o menor, Deus quer te usar. Mas eu não tenho preparo, Deus quer te usar. Sabe por quê, pastor, você está falando isso? Sabe por quê que eu estou falando? Porque tem muita gente com muita capacidade, mas não se apresenta para o combate. Bambu está rachando, precisando de ajuda. Eu não estou falando isso aqui porque eu peguei a caixa de som aqui, levei para o cara, mas irmão, me deu prazer de fazer aquilo. Porque eu poderia, né? Eu coloquei no grupo vários irmãos perto da igreja, ninguém falou que podia. Ó, pensamento do capeta. Eu não estou aqui, irmão, eu não vou pôr energia em quem pode e não pode. Eu vou pôr energia em servir o meu Deus. Até porque foi em cima da hora. Nem todo mundo é obrigado a responder em cima da hora. Só o Záguia responde. Sabe o que eu amo numa igreja em célula? O poder de responder. Se a gente anunciar hoje, amanhã, discipulado e oração aqui no prédio, as células se levantam e vêm. Se botar que é churrasco, já dorme aqui. Sim ou não? Porque nós somos degustadores de excelência. Presta atenção, irmão, Deus está contando com você. Você que mete a mão no arado, você que pega lá e está malhando trigo no lugar que não é para estar. Você que está pensando, porque presta atenção, irmão, sabe o que esse homem estava pensando? Na família dele. Tu pensa na tua família espiritual? Porque tem gente que fala assim, não pastor, eu não fui no culto porque eu não faço falta. Eu falo, que isso? Não faz falta? Faz falta sim. Porque se quem está do teu lado falar a mesma coisa e não vier, e quem está atrás falar a mesma coisa e não vier, quem está atrás falar a mesma coisa e não vier, e todo mundo não vier para o culto porque não faz falta, a igreja acaba. Fala para o teu irmão, tu faz muita falta. Não falta não. Diga aleluia. Mas pastor, o mistério é com poucos, é? É. Como é que começou? Começou com 22 mil.
Imagina, irmão, tu ter contigo na tua equipe, olha isso, Igor, 22 mil pessoas para lutar contigo. 22. Acho que adiantou os... Dá uma analisada aí no texto aí. 22 mil. Aí sabe o que eu fico imaginando? Ele chegando para Deus e falando assim: vamos arrebentar. Por quê? Temos 22 pessoas, não, 22 mil. Aí sabe o que Deus fala? O povo é muito numeroso, não vai com eles não. Imagina Gideão falando: que é isso, Deus? Sabe por quê? Porque se vencer com 22 mil, eles vão dizer que é na força do braço deles. Ai, meu Deus, o que é isso? Por que isso, Senhor? 22 mil não vai. Na primeira limpada, no primeiro regaço que foi, tira quantos? Tira 10 mil. Que isso? Tira. Pastor, mas você está doido, pastor? Você não está bem da cabeça, não? Tira. Sabe por quê? Porque tudo que nós vamos fazer aqui no Pão da Vida, tudo que vai ser feito aí com Gideão, tem que ser para que no final, todo mundo tenha que dizer que foi o braço de Deus que deu a vitória. Ah, garoto. Filho do meu sócio aceitou Jesus hoje. Mais de 15 anos orando com Sobral. Sobral às vezes chegava e falava: bom, o negócio tá bom, perdão, não sei o quê. Fala: ora Sobral. E Vinícius grandão igual a mim, né? Quando bebia, quebrava as coisas, encarava a polícia. Não sei o que, foi pra boate e tal, quebrou tudo. Ora Sobral, ora. Aí hoje manda uma mensagem para mim chorando. Meu filho aceitou Jesus no dia do aniversário dele. Ele faz aniversário hoje, aceitou Jesus hoje. E o nomezinho dele está escrito lá no livro da vida. Ora, irmão. Não fica contando com um monte de gente, não. Ora. É bom que tenha gente pra caramba, a gente ora para que as pessoas venham, mas tem horas que é você e Deus, é relacionamento pessoal, é crescimento direto com Deus. Juízes capítulo 7. Então, Jerubaal, olha que nome, hein, irmão? Botar um nome num filho desse, hein? Qual o nome do seu filho? Jerubaal, que é Gideão. Se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficavam para o norte, no vale de fronte do outeiro de More. Disse o Senhor a Gideão: olha isso, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel deveria se gloriar contra mim, poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região da montanhosa Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Então era 33 mil, né? Estou retificando aqui. 32, né? Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, e desce às águas, e ali te provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, ou vai contigo. Esse contigo irá, porém, todo aquele que eu te disser. Este não irá contigo, esse não irá contigo. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar e de joelhos e beber.
Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então é de 32 mil, sim ou não? Ficou 300. Eu não sei você, irmão, o que passaria na tua cabeça? Tem 32 mil para lutar contigo, um arraial cheio, o acampamento de guerra lotado, munição para todo mundo, ferramenta para todo mundo. Presta atenção, olha para mim. E quando você menos espera, irmão, você sabe o que eu amo na régua de Deus? Quanto mais ela sobe, mais ela depende da própria mão de Deus. Tem gente que fala: não, pastor, mas a exigência do pão da vida é muito alta. Não é muito alta não, irmão, é para Deus ser glorificado. Por isso que a gente pede para vir no ensaio, por isso que a gente fala para vir no discipulado, por isso que a gente está aqui falando, precisamos de mulher para ajudar a pastora na Rede Kids, porque nós sabemos que Deus vai te capacitar e que Deus vai te usar. Diga aleluia. Mas fala para mim aqui, 300 pessoas não dá para ganhar, tá? 300 pessoas tu consegue ganhar? Com 300? Eu vou te dar um testemunho. Eu cheguei em Portugal e a pessoa me levou para ver uma propriedade. E quando chega em Portugal, você fica meio perplexo, porque o dinheiro de lá são R$6,20. 1 euro vale R$6,20. E aí eu fui ver essa propriedade e falei para o Vinícius, que é o meu gerente lá. Falei: Vini, Deus vai me dar isso aí. E o Vini assim: então vamos ligar aqui na terra, porque Deus é Deus do impossível. E aí entramos em negociação. Eu mirei bem perto do pé do proprietário, que eu não ia mandar a proposta lá em cima, né? Mandei na canela dele. Tipo assim, todo mundo que olhou falou: ele não vai te vender nunca. José, o nome do proprietário. Depois que ele recebeu a proposta, ele falou assim: seu Vinícius, eu aceito vender para o brasileiro por esse valor. Vamos lá, fechamos, compramos, pagamos. Um dia eu estou lá numa cafeteria com o pastor Vinícius. Chega um outro português de Lisboa, que compra tudo na região. Falou: tu és o brasileiro, comprou aquela casinha? Falei: sou eu. Como tu conseguiste? Pois eu já fiz 6 propostas, ele nunca me vendeu. Eu falei: para mim ele vendeu na primeira. Aí ele: por quanto? Eu falei: por X. Eu não acredito. Não pode. Eu falei: pode. Mas como? Eu falei: é a favor de Deus. Ele: que é isso? O que é isso? Depois eu te conto. Agora, voltei lá depois de 4 anos. Passou pandemia, passou tudo, passou trombose, passou aneurisma, passou tudo. Eu vou chegar onde Deus quer falar contigo. Eu não estou falando do que Deus me dá, não. Isso aí é bênção. Agora eu saí de lá, eu falei: Rita, vamos botar para vender. Ela: que é isso? Eu falei: calma. Vamos botar 3 vezes o valor que vale. Se for de Deus, alguém vai comprar. Tem 2 semanas que a corretora de lá está me mandando mensagem pedindo, pelo amor de Deus, para eu aceitar a proposta com 3 vezes o valor. O sinal é amanhã. Onde você quer chegar, pastor?
tu tem o favor de Deus sobre a tua vida. Tu tem a bênção de Deus sobre a tua vida. E que é isso, pastor? Josué capítulo 1: aonde pisar a planta do vosso pé, o solo vos será dado. Ó, se tem uma fila, tu vai ser o primeiro. Deus projetou algo. Que é isso, pastor? O senhor não sabe onde eu nasci. Não sei, não quero saber, e não tenho raiva de quem sabe. Eu sei aonde tu vai terminar, lá no céu comigo, na glória. Ah, pastor, que conversa é essa? Sabe por que Deus de 32 mil deixou só 300? Porque os caras eram distraídos. Que é isso, pastor? Distraído. Por isso então, pastor, que o senhor fica no pé do Xandão, aperta o Alex. Aperto. Não pode ser boca aberta. Pastora, estão em movimento aqui, tem que levantar, pegar a cadeira, subir e descer. Tem que ser o primeiro. Pastora, deixa que eu ajudo. Sim ou não? Ou tu acha que as pastoras têm que subir cadeira e você ficar? Aí quando eu chego, é um movimento danado, né, irmão? Movimentação tremenda. Eu falei, estão adorando, hein? Mas não espero chegar não, irmão. Se vê uma pastora aqui precisando pegar a cadeira, seja o primeiro a ajudar. Se vê uma discipuladora precisando pegar a cadeira, seja o primeiro a ajudar. Bicho, Deus está contando é contigo, homem valente. Deus está contando contigo, mulher valente. Mas sabe por que eles foram separados? Irmão, no final não receberam a glória. Minha irmã, eles eram boca aberta, distraídos. Como assim, pastor? Tudo distraía eles. Tudo. Filme te distrai. Redes sociais te distrai. Eu fui hoje um chá de bebê da minha sobrinha. Ela pediu para mim ir lá comer uma feijoada e orar. E aí eu estava olhando as crianças. Eu saí de lá e falei, Rita, eu estou preocupado. Todas as crianças sentadas e com a cara na tela. Mais de 3, 4 horas. Eu falei, gente, eu estou falando porque eu também estou preocupado comigo. Às vezes eu fico muito no zap. Mas uma criança, 3, 4 horas, 5 horas sentada olhando assim. Distração. Você não percebeu, mas as redes sociais e tudo isso é um projeto para te distrair e te tirar do foco. Tu já viu quanto tempo, vou falar por mim, já viu quanto tempo eu fico no zap? Mas o senhor trabalha no zap? Sim. Você já viu quanto tempo você fica vendo Netflix? Você já viu, vou pular de cá, para você que está me assistindo de casa, quanto tempo você leu a Bíblia essa semana que passou? Tu viu quanto tempo tu leu? Você pode trabalhar com isso. Pode ser o teu ganha-pão. Mas tome cuidado, para isso não te roubar a vida de Deus. Certifique-se que você é um Gideão. E você está naqueles que bebe água. Você não é igual um cão que mete a cara na água e fica igual um doido. Você é o crente vencedor. Fala para o teu irmão, eu sou um crente vencedor. Esse relógio está com defeito? Tá? Não conseguiu? Tá. Terceiro e último ponto. Diga comigo, a vitória com Deus é com vaso quebrado. Pastor, que conversa é essa? Porque se o vaso não for de barro e não quebrar, Deus não pode moldar ele de novo. E você tem que decidir se na obra de Deus você vai ser vaso de metal. Tem alguma coisa de metal aí? Traz aquele latão para mim. Tu tem que decidir se tu vai ser esse vaso aqui, ó,
ele quebra? Quebra facilmente? E esse aqui? E esse aqui? Qual dos dois tu quer ser? Eu vou mais longe contigo, obrigado, John. Qual dos dois tu tem sido? Porque aquele ali é o tipo de vaso que quando você chama ele para dar uma instrução e até exortar, ele... Aí no final, você como instrutor de Deus, tua mão sai doendo, igual a minha ficou aqui. E não quebrou. Ou você é aquele ali, que quando Deus levanta alguém e vai te dar uma instrução, tu... O que é isso? Senhor, eu estou na tua mão, pode me estourar no chão e me juntar os cacos e botar no forno e fazer uma massa nova e vai de novo. Pergunta para o teu irmão, qual dos dois vasos tu tem sido? Quer saber de uma coisa? Juízes capítulo 7, versículo 16. Depois de todo o processo que eu cantei para você, depois de todo o processo que eu te contei aqui, entrou o terceiro processo, Adriano. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios. Cântaro, todo mundo sabe que é vaso, não é isso? Com tochas neles. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada do Senhor por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, e de todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Sabe o que, irmãos? Que os guerreiros, 300 guerreiros gritavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Primeiro, eles quebraram o cântaro. E depois eles gritaram: espada pelo Senhor e Gideão. Quando você é um vaso que se permite ser quebrado e remoldado, é algo que Deus ama fazer. Sabe por quê? A primeira coisa que você está dizendo é: Deus, pode me moldar, porque eu estou nas tuas mãos. Deus pode me tratar, porque eu estou nas tuas mãos. Deus pode fazer o que quiser de mim, mas eu estou nas tuas mãos. É muito melhor ser tratado e ministrado por Deus do que ser aquele vaso lá, que não recebe o tratamento e que não muda de vida. Eu tenho dito por onde eu tenho passado, Deus não está atrás de gente competente, nada contra eles, amo trabalhar com eles, sempre que puder quero ter na minha equipe. Deus não está atrás de gente que sabe muito, Deus está atrás de gente que se permite ser tratada, que é humilde. Fala para o teu irmão: alivia, ouve mais, presta atenção, que Deus vai te usar. E pode ser que seja te quebrando. E tem horas que a gente fala assim: caramba, parece meio paradoxal, né? Mas há poder dentro de vasos frágeis. Que isso, pastor? Quanto mais frágil tu é e deixa Deus tratar, há um poder nisso. Por que tu acha que está escrito na Bíblia que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes?
Por que está escrito? Por que esse alerta, ele ecoa 24 horas no nosso ouvido? Deus falando, resisto aos soberbos, mas dou graça para os humildes. Por quê? Por que tu acha? Por que tu acha que Deus muitas das vezes pega o fraco e o insignificante e transforma ele numa potência, igual fez com Gideão? O menor da tua tribo, o menor da sua casa, o menor da sua rede. Um dia eu estava em Goiânia e eu fui para uma conferência muito grande. Eu não sabia que pessoas juntavam um maracanãzinho para fazer uma conferência. Eu nunca tinha visto aquilo. Hoje eu vou no Bueno, eu sei que se faz um culto para 8.000 pessoas sentadas. Mas quando eu vi um maracanãzinho, Lucas, lotado de crente, eu falei, isso aqui é a obra poderosa que Deus faz. E naquele dia o que mais me impactou é que as redes, o pastor Luiz, ele separou as redes por área. E uma área que entrou, que era a que tinha mais gente, eu estava debruçado no guarda-corpo assim, do segundo andar do mezanino do estádio. Aí veio um líder e falou, amigo, o senhor não pode debruçar. Eu falei, não, me desculpa, eu posso ficar só aqui que eu queria ver. Eu achei tão bonito, cada rede com sua bandeira entrando. Eu falei, gente, muita organização, é muito lindo isso. E aí entrou uma rede, Rebeca, que não parava de entrar gente. Eu falei, Jesus, muita gente. E um pastor na frente, com a bandeira da rede dele, com a logo da igual as células aqui. Eu falei, coisa linda. Olha isso, Ju. E eu falei, gente, e entrava gente, não parava. Aí aquele irmão que me viu ali começou a conversar comigo. O senhor é da onde? Eu falei, eu sou o pastor Ricardo, Rio de Janeiro. Pô, que benção, eu falei, pô, legal, já mudou. Pô, o senhor é pastor, coisa e tal. Eles têm muita honra nisso, né? Aí ele virou para mim e falou, o senhor está vendo aquele pastor lá? Que essa rede que não para nunca acaba de entrar gente? Eu falei, ele era alcoólatra. Aí eu, como assim? O líder dele na época levou ele para o encontro 11 vezes. Eu falei, não, pô, eu levo a segunda, já estou achando que eu estou com um problema, que a pessoa não quer mudar de vida. Ele, não. O líder dele levou ele 11 vezes para o encontro, pastor. No 11º, ele foi liberto. Aí ele foi seguindo o caminho do vencedor, pastor. Hoje, ele é o pastor mais frutífero de toda a convenção de Goiânia. O vaso mais fraco, o vaso mais sujo, o vaso mais fedido é o que Deus quebrou, amassou e remoldou. Deixa eu te ensinar uma coisa. Deus não vê como tu vê, não. Deus não faz como tu faz, não. Aquele casal não está aí, né? Que foi para o encontro, que dorme na rua. Estão aí? A gente não teve casa para eles dormir, sim ou não? Mas não quer dizer que a gente desistiu deles, não. Por isso que nós vamos ter um prédio ainda que vai ter quartos, dormitórios com ar-condicionado, para quando esses irmãos for para o encontro, eles terem onde tomar banho e passar pelo tratamento e ficarem na igreja. Mas pega aí, eu não desisti deles, não. E eu quero te fazer um chamado, não desista deles, não. Vê aonde eles estão dormindo e vai lá tomar café com eles. Vê aonde eles estão dormindo e vai lá almoçar com eles. Vai chegar uma hora que a cadeia vai ser quebrada e ele vai querer voltar para a casa dele. Deus está precisando de crente, meu irmão, que pode prosperar, diga amém. Que vai ficar próspero, diga amém. Mas que olhe para aquele carro, aquela BMW linda que tu tem e fala assim, entra aí, morador de rua.
aquela rampage que você tem poderosa, é para botar gente que precisa ir para o centro de recuperação, é para levar gente que precisa de ajuda. Pergunta para o teu irmão, que eu vou fechar com isso aqui com muita classe. Por que quando acaba o culto, tu não leva ninguém? Conclusão. A história de Gideão nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes ou os mais preparados. Essa história nos mostra que Ele escolhe aquele que, mesmo sabendo das suas fraquezas, dizem: sim, Senhor, usa-me. Porque a verdade é que, assim como aconteceu com Gideão, o que importa não é o que somos, mas quem Deus é. E Deus é poderoso para transformar a nossa fraqueza em força e nos capacitar para cumprir o seu propósito. A história de Gideão é um grande lembrete poderoso de que o Senhor escolhe os que não são, os poucos e os fracos, para mostrar que a vitória, ela é exclusivamente de Deus. Se coloque de pé. Está se sentindo fraquinho? Está no ponto exato para Deus te pegar. Está se sentindo desqualificado? É o ponto bom que Deus gosta. O que Ele quer, pastor? Só que você faça isso, ó. Eis-me aqui. Envia-me. Pode me enviar.